Bom dia, oração do dia. Hoje nós vamos conversar sobre ir na Bíblia. Vai na Bíblia. Meio-dia, minha live, viu? Minha live, transmissão ao vivo pelo meu canal. Participa com a gente também da oração da tarde. Meio-dia. Atos, o capítulo 17. Nós temos aqui o texto que a gente vai meditar. Está escrito: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos a se juntarem a Paulo. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniu uma multidão e provocaram um tumulto na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jasson, procuraram trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram até aqui. E Jasson os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a finança estipulada, as autoridades soltaram Jasson e os outros. A mesma coisa, Paulo e Silas agora chegam em Tessalônica, pregam que Jesus é o Cristo, vão na sinagoga, porque existe uma expectativa do judeu da vinda do Cristo. Paulo mostra que o Cristo, ou seja, o Messias, era Jesus. Judeus e não judeus creem, até mulheres importantes, mas aí o que gera no coração de alguns judeus? Inveja. E a inveja faz com que a pessoa use de ferramentas malignas, sujas. Os judeus provocaram pessoas da malandragem para provocar um tumulto. Olha que ferramenta destrutiva, não é? Olha que jogo sujo. Então, não conseguiram pegar os missionários, mas pegaram o anfitrião. Levaram diante da multidão. E ainda bem, louvado seja o Senhor, que ao pagar a fiança, ele foi solto, Jasson e os outros. E o que aconteceu? Versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ou seja, a cidade ali estava em alvoroço. Não é? Tudo por causa de judeus invejosos. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Olha que foco tinha esses missionários. Eles estavam ali para pregar o evangelho, discipular as pessoas e plantar igreja. Isso é foco. 11. Aí está o versículo-chave da nossa reflexão. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Percebeu? Quando o Paulo e Silas saiu de Tessalônica, porque lá teve um tumulto de alguns judeus invejosos, ele foi para Bereia. Chegando lá, ele foi para a sinagoga e foi pregar de novo para judeu. Ele foi pregar e mostrar para os judeus que o Messias esperado pelos judeus era Jesus. E o que os bereanos fizeram? Eles foram conferir na Bíblia. Eles foram na Bíblia. Gente, tem um aprendizado importante aqui. A tradição, ela ajuda a preservar valores. Não tem como dizer que tradição é de tudo ruim. Quem fala isso é porque não entende a dinâmica da vida humana e da sociedade, de comunidade. Tradição é boa desde que ela não se choque com as Escrituras. Os judeus de Tessalônica preferiram
manter a tradição de interpretação, a tradição dos ensinos dos fariseus e negar a investigação das Escrituras. Nisso, eles erraram. Agora, os bereanos não. Os bereanos disseram, não, nós temos uma tradição, nós temos uma religião, mas também nós temos uma esperança, uma expectativa. Nós temos uma tradição de interpretação das profecias, mas deixa a gente conferir. Deixa a gente ir na Bíblia. Deixa a gente conferir. Tá vendo? Repito, tradição é ruim? Não. Desde quando ela não choca com as Escrituras. Quando ela, de fato, é uma tradição que preserva os valores da Escritura, ela é boa. Porém, em Tessalônica, os judeus preferiram ficar com a tradição interpretativa dos antigos rabinos do que ir nas Escrituras e conferir o que Paulo estava pregando, trazendo revelação para eles. Com isso, 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e muitos homens. 13. Mas logo, os judeus lá de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá e agitaram o povo. 14. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo a ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Os invejosos de Tessalônica foi agitar os irmãos lá em Bereia, foram agitar os judeus lá em Bereia para trazer bagunça. O que eu gostaria muito que a gente pudesse refletir hoje? Nós temos o costume de buscar nas Escrituras a revelação de Deus para a gente. Ou a gente tem o costume de ir nas Escrituras, claro, interpretá-la devidamente para a gente viver conforme a vontade de Deus. Nós temos dedicado a estudar a Bíblia. Você vai na sua escola bíblica, você que é da nossa igreja, você está indo no CTM. Você participa do culto atentamente na pregação. Você vai a um pequeno grupo, você mastiga, você estuda a Bíblia no seu a sós. Você é dedicado a isso. A não só ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia, entender, não é, o contexto do versículo, para não pegar versículo isolado e fazer dele sua própria doutrina e não a doutrina de Deus. Você que está me assistindo, talvez você não é nem da minha tradição cristã. Você tem a sua tradição. Você prefere ficar com a sua tradição do que ir na Bíblia? Então, tudo isso foi o que os de Tessalônica fez, mas os de Bereia não. Os de Bereia sabiam, nós temos uma tradição de interpretação, nós temos rabinos que nos trouxe interpretação das profecias, nós temos, mas a gente quer ir nas Escrituras e conferir o que você, Paulo, está dizendo para nós. E eles foram. Amém? E eles foram. E aí Paulo fez conexões das profecias a Jesus. E para eles, claro, por iluminação do Espírito Santo, fez sentido e se converteram. Amém? O meu desafio de hoje é esse. Vai na Bíblia. Leva a leitura da Bíblia a sério. Leva o estudo da Bíblia a sério. Leva. Faz isso. Toma uma decisão hoje. Combinado? Vamos agora para a oração. Compartilha aí no seu stories, seu status, nos seus grupos de todas as redes sociais, grupo de WhatsApp. Compartilha esse vídeo. Combinado? Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance e nos comentários deixe seus pedidos de oração ou algum testemunho, algum comentário. E se é a primeira vez, se inscreva. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, precisamos fazer como os bereanos e ir na Bíblia. Senhor, tradição é boa desde quando ela não se choca com as Escrituras. Tradição é boa desde quando preserva os valores vindos das Escrituras. A gente não pode falar que a tradição é ruim se ela está em conformidade com as Escrituras. Mas, Senhor, quando a tradição quer superar as Escrituras, quando a tradição, seja a tradição do modo como a família viveu, seja a tradição do modo como se interpreta a Bíblia, quando isso vai de choque ao que a Bíblia diz, nós devemos ficar com as Escrituras.
Senhor, eu peço que essa sua ovelha leve a sério a primeira leitura da Bíblia e depois o estudo da Bíblia. E que leve a sério o estudo da Bíblia com os irmãos, não a sós, mas também com os irmãos. Ó Deus, eu peço, essa ovelha que é da nossa igreja, que ela leve a sério o CTM, o pequeno grupo, a pregação no culto, os estudos da Bíblia com os irmãos, mas que leve a sério também o estudo da Bíblia no a sós. Senhor, aqui é um estudo da Bíblia também nessa oração do dia. Ó Deus, que através desse estudo, ó Deus, o Senhor se revele cada vez mais a essa sua ovelha. Em o nome de Jesus também oro, ó Deus. Oro pelo enfermo, que o Senhor possa curá-lo. Oro por esse que está preso por opressão de espíritos imundos, seja liberto. Oro, ó Deus, por causa que está travada, impossível, mas o Senhor é o Deus da causa impossível. Oro para que vidas sejam transformadas, situações mudadas. Em o nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém? E amém. Amém? Hoje, meio-dia, participa com a gente, tá bom? Deus abençoe e mastiga tudo que a gente conversou e coloque em prática. Graça e paz.